Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Porquê é que os preços continuam a aumentar em Portugal? The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Inflation is currently at our 2% medium-term target. Depois de um ano de reduções ininterruptas das taxas de juro, em julho, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, anunciou um travão na descida das taxas de juro. Tudo porque a zona euro estabilizou na taxa de inflação de 2%, o objetivo a médio prazo para o BCE. Mas em Portugal a tendência tem sido oposta à da restante zona euro. Por cá, os preços continuam a subir. Em julho de 2025, a taxa de inflação em Portugal atingiu os 2,6%, acima dos 2,4% de junho, o valor mais elevado desde o início do ano e o quarto mês consecutivo de subida. O principal motor tem sido o aumento de preços dos alimentos não transformados, em particular a fruta, que está 10% mais cara do que no ano passado. Este indicador é ainda mais preocupante no café, chá e cacau, que atingiram os 12,7% de inflação. Mas neste caso já se começa a assistir a algum abrandamento depois de fortes subidas nos meses anteriores. Mas afinal, o que explica estes aumentos e porquê é que Portugal está em contraciclo com o resto dos países europeus? E o que podemos esperar dos próximos meses a nível de inflação? Neste P24 ouvimos o economista Pedro Brinca, investigador associado da Nova SBE e investigador do Centro de Economia e Finanças da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Brinca, bem-vindo ao P24. A inflação em Portugal está de novo a aumentar em contraciclo com o resto da zona euro. Entretanto, dados do INE vêm mostrar que o aumento é causado pelo preço dos alimentos. Como é que se explica este fenómeno? Não seria de esperar que já estivéssemos a estabilizar nos 2% como o resto da Europa? Bem, no que diz respeito ao preço dos alimentos, é bom lembrar que boa parte do consumo é local, não é? E quando assim acontece, nós estamos sujeitos às vicissitudes locais também. Existem aqui algumas razões conjunturais que levaram a que os preços de muitos alimentos tenham aumentado. Como aconteceu no passado, por exemplo, quando há coisa de 1 ano, 2 anos, não estou em erro, os óleos vegetais tiveram uma subida de preço muito acentuada, teve a ver com fenómenos de seca extrema, em Portugal, mas também em Espanha, países muito produtores de azeite. Desta vez, aquilo que nós tivemos foi duas classes de fenómenos meteorológicos que contribuíram para isto. A primeira, um nível médio das temperaturas acima daquilo que é normal para a nossa região. Isto levou a que algumas espécies de árvores de fruto tivessem problemas, porque elas precisam de um determinado número de dias com temperaturas suficientemente baixas para hibernarem. Quando isso não acontece, aquilo que acaba por acontecer é que essas próprias árvores ficam mais sujeitas a doenças e outros problemas que afetam a produção. E depois, havendo menos produção, há menos oferta. Havendo menos oferta, os preços sobem. É o caso, por exemplo, das peras, se quisermos nomear um exemplo. Mas também por outra ordem de razões de fenómenos meteorológicos, nomeadamente no caso das hortícolas, desde melão, melancia, morangos, couves, etc., estão muito dependentes da pluviosidade. E este foi um ano em que choveu muito na primavera, até muito tarde, e isto atrasou muitas destas culturas, e mais uma vez, chegando ao verão, menos oferta, menos produção, preços mais elevados. Significa que isso são questões mais sazonais? Ou seja, é possível que os preços voltem a baixar quando essas condições se atenuarem? Se estas condições forem conjunturais, não estiverem integrados num conjunto de nova realidade climática, naturalmente que sim, não é? Na medida em que esta parte explicar esse aumento de preços. Mas todos percebemos que vivemos numa era com alterações climáticas e até que alguns padrões de consumo se ajustem a estas novas tendências de um aumento maior da temperatura, de uma maior imprevisibilidade dos fenómenos meteorológicos, é normal que nós tenhamos estas flutuações de preços. Por isso, nesse sentido, sim. Por outro lado, uma coisa que também contribui para os preços da alimentação poderem sistematicamente subir acima
daquilo que é a inflação dos tais 2%, é que este é um setor, quer na produção, quer na própria transformação e distribuição, muito intensivo em trabalho e em trabalho com salários relativamente baixos, muito pressionados pelo salário mínimo. A subida do salário mínimo, independentemente dos méritos que tenha essa subida, tem consequências. E uma das consequências é precisamente subir os custos da produção, quer na agricultura, quer na transformação, quer na distribuição, porque mais uma vez são setores intensivos em trabalho relativamente pouco remunerado, faz com que os preços desses produtos subam acima daquilo que é a generalidade dos outros produtos. Também são setores que, do ponto de vista da transformação tecnológica, não têm tido a revolução constante que outros setores, como das tecnologias de informação, etc., onde o que nós vemos é precisamente o efeito inverso, os preços por megabyte, os preços por ciclo de processamento, etc., sempre a cair, os consumidores cada vez têm acesso a bens de melhor qualidade a um preço mais baixo. Na área da produção alimentar, nós de facto não vemos isso. É verdade que temos tido ganhos de produtividade. Hoje, no mesmo quadrado de terreno, produzimos dramaticamente mais do que aquilo que se produzia no século XIX, mas ainda assim, naturalmente, não chega para compensar os custos e os aumentos dos custos de produção, e é por isso que eles tendem a subir mais do que outros bens e outros serviços. Mas isto é um aumento apenas do lado do produtor ou do lado da distribuição? As empresas também aproveitam para aumentar os preços mais do que o necessário? Isso é um caso interessante, porque do ponto de vista estrutural, a mudança do paradigma de comprar no produtor local para comprar na grande distribuição mudou um bocadinho o que era a estrutura de mercado, não é? Nós hoje temos uma estrutura de mercado na produção agrícola muito fragmentada, tirando alguns casos excepcionais em que conseguem fazer alguma diferenciação de produto, como no caso da laranja do Algarve, ou da pera rocha, ou assim outros exemplos bem-sucedidos de alguma capacidade de diferenciação na produção, mas depois na realidade são produtos que são facilmente substituíveis por outros produtores, e nesse sentido é uma estrutura muito competitiva, com margens muito baixas. O que é que acontece? Com essa tal transformação da distribuição, transformação da produção alimentar, temos na produção essa estrutura muito fragmentada e na distribuição e transformação uma estrutura com menos empresas, de maior dimensão, com mais margem. Se num ponto inicial, em termos estruturais, essa transformação que se deu no setor pode ter levado a uma subida em nível dos preços, também é verdade que, por exemplo, atualmente esta subida de preços está a ser absorvida muito mais pela transformação e pela distribuição do que propriamente pela produção. Porquê? Porque é quem tem margem. Porque a produção não tem margem para absorver mudanças nos custos, não é? Ao passo que a produção e distribuição já tem capacidade para fixar preço porque tem margem. Pois, nesse sentido, no que diz respeito a estes fenómenos conjunturais, aquilo que temos visto é uma subida no produtor acima daquilo que tem sido a subida de preço no consumidor final. O que não quer dizer que, numa perspectiva de longo prazo, esta alteração da estrutura tradicional da produção e distribuição alimentar não tenha contribuído também para um aumento de preços. Mas nestes fatores conjunturais que estamos a falar, aquilo que temos observado de facto é que a distribuição e transformação têm absorvido parte do aumento do custo na produção. É isso também que explica os aumentos na restauração, porque também há um aumento de 6,3% em relação a julho do ano passado. Vamos lá ver. Os aumentos do preço da restauração é um serviço, não é só um bem, não é? Há o bife no prato e há o empregado que o serve, há o empregado na cozinha que o confecciona, ou seja, já é um serviço intensivo em trabalho. E mais uma vez, se nós temos salários mínimos a subir acima daquilo que é a inflação de forma bastante acentuada já há muitos anos, é normal, e isto mais uma vez não quer dizer que essas subidas não tenham sido positivas para a sociedade como um todo, mas causa mudanças. Uma das mudanças é precisamente tudo aquilo que é intensivo em trabalho, sobretudo trabalho que é remunerado
a um nível mais baixo e que é pressionado pelas subidas do salário mínimo, e é bom lembrar que nós temos concelhos em Portugal em que mais de 60% da população já recebe o salário mínimo, apesar de globalmente no país como um todo essa percentagem deve andar por volta dos 20%, 20 e picos. Temos concelhos em que essa percentagem já está acima de 60%, é normal que esse seja um fator determinante, ao qual se soma naturalmente também questões conjunturais da flutuação dos preços dos alimentos. Certo. Em relação ao café, é um dos produtos que estão a contribuir para este aumento da inflação. Registrou uma inflação de 12,7% em relação ao período homólogo, mas até é um abrandamento depois de algumas subidas fortes nos meses anteriores. Isto serão ainda consequências das tarifas norte-americanas? Pode haver outros fatores? Parece-me que, de facto, o efeito de antecipação da possibilidade de fixação de tarifas mais elevadas à importação de café poderá ter levado a que o mercado americano tenha aumentado muito a sua procura por parte do café. E aquilo que vemos realmente na série de preços históricos do café dos últimos meses é uma subida muito acentuada precisamente com o anúncio das tarifas e depois deu um salto, precisamente porque as pessoas sabiam que as tarifas podiam entrar em vigor num futuro próximo e então anteciparam-se a comprar café a um preço que seria mais baixo daquele que seria passado algumas semanas, mas entretanto abrandou, também porque naturalmente quer a capacidade física de armazenar café é limitada e também a liquidez para provisionar café para evitar preços futuros mais elevados também é limitada e então isso corresponde de facto a esse abrandamento. Não sei se isso explicará a totalidade da movimentação do preço, mas pelo menos existe essa coincidência no padrão da evolução dos preços do café com a questão das tarifas. Mas tendo em conta que o BCE não olha para os preços mais voláteis dos alimentos e da energia para decidir subir ou descer as taxas de juro, há alguma forma de controlar esta subida de preços? Existem outras medidas para avaliar este tipo de situações e nós tivemos, por exemplo, o IVA zero há 2 anos atrás, ou 3, se não estou em erro, precisamente para controlar a subida dos preços dos alimentos. Na minha opinião, é uma medida errada, por várias ordens de razões. Primeiro porque, tipicamente, o governo tem que definir quais são os bens que ficam sujeitos a um imposto mais baixo e quais são os bens que não ficam. Por exemplo, na questão do IVA zero, quem gostava de melancia teve sorte, porque ficou abrangido. Quem gostava de melão ficou com o melão, mas sem o melão, não é? Porque o melão não estava abrangido. Quem gosta de dourada ficou todo contente, quem gostava de robalo não teve sorte. Ou seja, é uma posição paternalista do Estado sobre o que é que ele acha que eu devo comer ou não, e isso a mim chateia-me. E acho que o Estado não é bom a fazer essa avaliação. Mas existem razões de ordem económica também, porque nós quando baixamos o IVA, por exemplo, da carne, o IVA não baixa só sobre a febra de porco e entremeada, não é? Estamos a falar de baixar os preços da carne, também baixa sobre o filé mignon e os bifes wagyu do Ronaldo, não é? E, ou seja, nós temos um problema social por falta de capacidade das pessoas em acederem a um bem, que é a alimentação, e o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer de uma forma completamente transversal, baixar os preços a todos, independentemente da sua necessidade alimentar ou não. Ou seja, é uma medida regressiva, além de que destrói outra coisa, que é, quando os preços aumentam, um aumento dos preços muitas vezes é um sinal de escassez. E é importante que o mercado funcione nesse sentido. O preço sobe e as pessoas percebem que, do ponto de vista social, da economia, é mais difícil produzir aquele bem. E o preço, ao subir, dá o sinal à pessoa para tentar substituir por outro tipo de bem. Obviamente, quando sobe a alimentação como um todo, é um problema. Nós não podemos deixar de comer para ir fazer outra coisa qualquer, não é? Aí justifica-se uma intervenção, sem dúvida. Mas a intervenção mais adequada para mim é precisamente identificar quais são as pessoas que estão nessa condição social e podiam-no ter feito, por exemplo, as famílias que são beneficiárias da taxa social de eletricidade, são cerca de 700 e tal famílias, perto de 1,5 milhão de pessoas, não estou em erro, essas podiam ter sido alvo de transferências direcionadas para as ajudar a suprir problemas de carência alimentar. Eu lembro-me, nessa altura, eu também recebi um cheque de 50 euros, porque foi enviado um cheque de 50 euros para cada família que tinha um filho, quer dizer, o cheque de 50 euros deu-me jeito para pagar uma sapateira ali no Eduardo das Conquilhas, mas quer dizer, eu não precisava disso para nada. Esse dinheiro tinha sido muito melhor usado para ajudar as famílias que de facto estão numa condição social socioeconómica que as impede e que as mete em risco
de carência alimentar. Por isso eu sou muito mais a favor, quando estamos a falar de fenómenos destes, de identificar quem são as pessoas que de facto estão numa situação frágil e fazer-lhe transferências para as ajudar a suprir esse tipo de carências, deixá-las escolher quais são os bens que querem consumir, se querem comer mais meloa ou mais melancia, em vez de ser o Estado a decidir o que é que acha que as pessoas devem comer, do que, quer dizer, aliviar fiscalmente o tratamento de alguns bens de forma indiscriminada, até porque isso trabalha contra o próprio trabalho do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, quando sobe as taxas de juros, é precisamente para retirar capacidade de gastar às pessoas, famílias e governos, para tirar a pressão sobre preços e a inflação abrandar. O Estado, ao contrariar a política do Banco Central Europeu, eliminando impostos ou baixando os impostos para determinados bens, aquilo que está a fazer é contribuir para que a inflação dure por mais tempo e as taxas de juros têm que estar elevadas também por mais tempo. O BCE fez uma pausa nas taxas de juros depois de 7 cortes seguidos e Christine Lagarde diz que a conjuntura está excepcionalmente incerta. Parece-lhe que é possível fazer previsões sobre como é que irá evoluir a inflação nos próximos meses? Os economistas não são conhecidos por fazer muito boas previsões. Até costuma dizer em jeito de brincadeira que nós prevemos 5 das últimas 3 crises, não é? O que acontece, de facto, é que muitos analistas previam que iríamos entrar em deflação, talvez ainda durante este ano, no princípio do ano que vem, mas lá está, quer dizer, o nível de incerteza, como disse Lagarde, neste caso bem, é de facto muito elevado. Estamos a falar da questão do conflito na Ucrânia, estamos a falar de toda esta incerteza que a administração americana tem trazido ao panorama internacional, com um impacto muito grande nas medidas de inflação. O Banco Central Europeu ter uma postura de prudência relativamente ao controle da inflação, creio que é uma medida que se aplaude, porque a última coisa que nós queremos é passar a mensagem que o Banco Central Europeu não está absolutamente determinado em controlar os preços, porque se isso acontecesse, isso próprio gerava inflação. As pessoas deixavam de acreditar que o objetivo era 2%, e aquilo que acabava por acontecer é que nas negociações salariais, nas fixações de preços, toda a gente iria trabalhar com cenários de inflação futura mais elevados, e isso só por si iria causar inflação, tornando a necessidade de subir as taxas de juros no futuro muito mais acentuadas. Por isso, nesse aspecto, prudência por parte do Banco Central Europeu afigura-se como uma postura correta, equilibrada e adequada à situação. Esperamos para ver o que vai acontecer então. Pedro Brinca, muito obrigada. Obrigado, Will. E se está a aproveitar este mês de agosto para ir a banhos, não se esqueça, antes de pegar na toalha e de se pôr a caminho de um lugar ao sol, passe pelo site do Público e saiba qual a previsão da temperatura da água do mar na praia de que mais gosta. A ferramenta, feita pela nossa equipa de jornalismo de dados, diz-lhe ainda quais as praias com temperatura acima do normal para a época. Um interativo para ver em público.pt. Por hoje é tudo, o P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.